A paz do Senhor para todos, que eu trago aqui uma palavra para nossa edificação. Quero falar aqui sobre as doutrinas dos adventistas, que é diferente das nossas doutrinas, que eu sou evangélico, ok? Mas antes de a gente falar da questão das doutrinas dos adventistas, que nós não cremos, e primeiro vamos ouvir um adventista, Rodrigo Silva, ok? O que é que ele fala a respeito sobre a respeito do diabo, ok? Vista de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Ele foi expulso. Ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou: vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim: veio até a porta. Você não está arrependido. Eu vou começar com o pai. Mas voltou dizendo que era tarde para ele. Ele desceu irado. E pode ele fez Adão e Eva caírem. Embora ele não vá direto mais à prisão. Então aqui está falando que o diabo ele se arrependeu e queria voltar para o céu, e Deus não perdoou, porque ele poderia se rebelar novamente. Primeiro ponto aqui que eu vejo nessa questão é que em Gênesis e Apocalipse o diabo não se arrependeu, ok? Segundo ponto dessa questão é que Deus não perdoou porque ele poderia se rebelar novamente, porque nós sabemos que ele se rebelou no céu e enganou a terça parte dos anjos, e ele poderia se rebelar de novo. Então Deus não é onisciente, ok? Então essa é a questão. Mas para nós cremos que Deus ele é onisciente e que o diabo não se arrependeu de Gênesis Apocalipse, ok? Mas quero ler um versículo aqui da palavra de Deus. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok? Então, conhecer a verdade. Para eu conhecer a verdade, primeiro eu tenho que pesquisar, estudar a palavra de Deus. Ok? Para entender a palavra de Deus, tem que buscar o conhecimento. Porque a Bíblia diz que se o homem não busca o conhecimento, ele pode ser enganado. Errais o homem não examinar as escrituras, ok? Mas eu quero falar aqui na questão algumas doutrinas dos adventistas, ok? Eu sou evangélico e existe uma diferença entre a igreja evangélica e a igreja adventista do sétimo dia. Mas, vamos lá. A diferença entre a igreja evangélica e a igreja adventista do sétimo dia. Primeiro, a igreja adventista ele guarda o sábado, ok? É uma doutrina principal para eles guardar o sábado, ok? Segundo, ele diz que aquele que guarda o domingo não haverá salvação para aqueles que guardam o domingo, ok? Terceiro, aqueles que guardam o domingo vai receber a marca da besta, ok? Essa é a terceira doutrina. Quarta doutrina, ele diz que Jesus ele é Miguel, ok? Para o adventista, Jesus ele é Miguel. A quinta doutrina diz que Moisés já ressuscitou. Quando Moisés aparece ali naquela transfiguração, aparece Elias, Moisés, e ali na transfiguração de Cristo, então ali é a ressurreição de Moisés. Sexta doutrina, ele diz que a alma morre, ok? Quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Sétima doutrina, eles creem na aniquilação. Significa que os ímpios serão aniquilados, ok? No lago de fogo. Oitava doutrina, comer carne de porco é pecado. Número 9, que a igreja passará pela grande tribulação, ok? Número 10, o juízo investigativo, que a igreja ensina do juízo investigativo, que hoje Cristo está nesse departamento do juízo investigativo para saber quem vai e quem não vai para o céu. Está sendo julgado o pecado de cada um, ok? Número 11. Ellen Godoy, que é a profetisa do Adventista, ela diz que o diabo se arrependeu, ok? Número 12. Ellen Godoy também ensina que Deus revelou o dia e a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo
depois que ela retornou daquela visão, ela esqueceu o dia e a hora que Jesus revelou a ela. Número 12. Ellen G. White também diz que teve uma visão que viu Enoque no mundo onde tinha 7 luas. Ok? Número 13. Rodrigo Silva, ele é que Salomão teve caso com várias mulheres e provavelmente o homem também. Então significa que Salomão era bissexual, ok? Número 14. Rodrigo Silva diz que quando chegar no céu, vai encontrar ateu no céu, ok? Nós não cremos nessa questão. E nós cremos que quando a pessoa chegar no céu, haverá ex-ateu, ok? Ex-ateus, ex-prostituta, ex-ladrão, porque ex não é mais. E para o ateu chegar no céu, somente através de Cristo. Então ele não pode estar lá no céu se ele não for ex, ok? Porque a partir de nós que é ex, é porque ele se converteu e creu em Cristo como único e suficiente Salvador, ok? Então ele diz que haverá ateu no céu. Nós cremos? Não. Cremos que é ex-ateu, ok? Também Rodrigo Silva, também eu já vi no argumento dele dizendo que a Terra é plana. Só que Leandro Quadro, que é também adventista, ele diz que a Terra é redonda, ok? Nós cremos sim que a Terra é redonda. Mas os dois é adventista. Rodrigo Silva diz que a Terra é plana e Leandro Quadro diz que a Terra é redonda. E os dois são adventistas. Quem é que está com a razão dos dois, ok? Também, número 15. Ellen G. White diz que aqueles que estavam na reunião, na época que ele estava ali viva, naquela reunião, quem estava ali naquela reunião não ia, muitos que estavam ali, não ia experimentar a morte, porque muitos que estavam ali ia ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A questão é, todos morreram, até Ellen G. White morreu, e ninguém viu, porque Jesus ainda não voltou, ok? Número 16. Ellen G. White diz que, numa visão, ela viu as crianças no céu com as suas asinhas voando. Significa que as crianças serão anjo. Só que nós não seremos anjo, ok? Que a Bíblia diz, faz a diferença entre o ser humano e anjo. E nós no céu não seremos anjo, ok? Número 17. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8. Quem são essa grande multidão que o diabo vai enganar? Para os adventistas, essa grande multidão são os ímpios que já morreram e vai ressuscitar novamente depois do milênio, e aí o diabo vai enganar essas pessoas, ok? Aí vai ter um problema, porque ele vai enganar e vai ser destruída. Então eles morreram, ressuscita, o diabo enganar que já foi enganado, vai morrer de novo. Se não for o julgamento do grande trono branco, vai ter que ressuscitar de novo para ir para o julgamento do grande trono branco. Então esse é um problema, ok? Mas a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte segue seu juízo, ok? Então essas são algumas doutrinas do adventista. Então existe a diferença entre os adventistas e os evangélicos. Nós cremos, entendeu? Mas nessas doutrinas aqui, nós não cremos. Existe sim esta diferença, ok? Mesmo para os adventistas, chamando os evangélicos de irmão. Nós somos irmãos. Eles ensinam isso, mas na questão doutrinária é totalmente diferente da nossa, ok? Então essas são as doutrinas. Se fosse para refutar todas elas, o tempo é pouco. Mas eu quero explicar somente nessa questão que existe essa diferença. Nós, como os evangélicos, para o adventista. Nós, como os evangélicos, nós cremos sim na vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte. Nós cremos que Moisés não ressuscitou. Nós cremos que Jesus não é Miguel. Então aí vai, tá bom? Então, que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.